Bom dia, meu querido irmão. Você está aí? Você está feliz? Então você, homem, não perca essa oportunidade de participar do Virtus Camp. Você, esposa, cutuca o teu marido, incomoda ele até ele fazer a inscrição. Porque quando os homens se reúnem, a presença do Senhor está ali e nós queremos homens posicionados. Então tenha um bom dia hoje. Nós estamos numa série que é a Fórmula da Alegria. Então, para começar, alegre e feliz. Dê um sorriso para o irmão que está do seu lado. Mostre os seus dentes, se você usou o aparelho ou não. Agora você vai olhar para ele e vai dizer: ha, 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 ha. Viu como é fácil rir? Nós precisamos nos aproximar. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós oramos para que a alegria da salvação venha a ser restaurada no nosso coração. Não importa a circunstância, meu irmão. Nós vamos olhar para Jesus e nós vamos rir. Porque Ele vai nos ensinar o caminho da vida. Na presença dEle há prazer e alegria. E a palavra que eu tenho para compartilhar com você dessa fórmula da alegria, ela não é tão engraçada. Mas ela tem o título que é Quando Eu é o Problema. Quantas pessoas você já conhece que se mudaram de cidade porque elas queriam ser felizes? Talvez esse seja o seu caso. Você morava numa capital, numa cidade grande, você pensou assim: o dia que eu morar na praia eu vou ser feliz. Quantas pessoas você conhece que se mudaram de igreja porque não estavam felizes onde elas estavam? Quantas pessoas você conhece que se divorciaram porque não estavam felizes? E aí ela te vem com um discurso, você pergunta: o que aconteceu? Por que você está se separando? Você fala: é porque eu quero ser feliz. Porque eu não estou feliz onde eu estou, então eu preciso me mover para encontrar essa felicidade. Às vezes você termina amizades e outras coisas porque você quer ser feliz. E uma mentira muito popular que nos motiva a tomar essas decisões é: se eu pensar mais em mim, eu serei mais feliz. Às vezes na tua vida você está vivendo ali na sua casa, com os seus filhos, com o seu marido ou no seu emprego, e você olha e você pensa assim: eu estou me dando demais. Agora eu preciso pensar um pouco em mim. Porque se eu pensar um pouco em mim, eu vou ser mais feliz. Mas a experiência, ela vai nos mostrar o contrário. As pessoas mais miseráveis normalmente são as mais centradas em si mesmas. E é isso que nós vamos ver hoje. Você ser centrado em si não te leva a um caminho da felicidade, porque tudo vai te ofender. Porque você quer ser feliz. Então, se alguém te fala alguma coisa, essa pessoa rouba a tua alegria. Tudo vai te incomodar, tudo vai te frustrar, porque você cria expectativas nas coisas, nas pessoas. Então você espera que se você se mudar, você vai ser feliz. Você espera que se você terminar esse relacionamento, não passar mais por essa situação, você vai ser feliz. E aí nós descobrimos que não. E isso nos frustra e traz mais tristeza do que já tinha. Às vezes você pensa que tudo precisa ser do seu jeito. Se as coisas na minha casa não funcionam como eu determinei, se não acontecer igual eu programei essa saída, meu Deus, o mundo vai acabar. E aí talvez um momento que era para ser alegre e divertido, se torna pesado, se torna triste. Porque você está pensando em você. E muitas vezes você acha que essas coisas é o que tem roubado a tua felicidade. Talvez o problema, a tua dor, mas o maior inimigo da alegria não é a dor. Normalmente a gente acha que o nosso inimigo da alegria é os problemas, é as crises, é a escassez, a falta financeira, é o sofrimento. Às vezes você está passando por uma doença, ou você está com um sofrimento emocional, e você acha que o inimigo da sua alegria é essas coisas. A gente viu na semana passada, os ladrões da alegria. Mas Filipenses 2, que é o nosso capítulo de hoje, ele nos mostra outro ladrão, o ego. Então eu quero te convidar, abre tua Bíblia comigo. Filipenses capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Paulo e Timóteo. Opa, peraí que eu estou no 1. Vamos para o 2. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito,
Se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Você pode fechar os seus olhos? Senhor, essa é a sua palavra. Essa é a sua verdade revelada a teu respeito, Jesus. E nós pedimos, Espírito Santo, ilumina os olhos do nosso coração, para nós enxergarmos Jesus e aprendermos contigo e nos tornarmos a sua semelhança. Amém. Então Paulo, ele começa esse capítulo chamando a atenção para algo. Bênçãos espirituais. Ele vai dizer, se existe alguma exortação em Cristo, o que ele está falando? Existe um encorajamento em Jesus? Você encontra encorajamento em Jesus? Sim. Existe alguma consolação no amor? Nós não somos consolados com esse amor? Sim. Existe comunhão no Espírito? Sim. Há um profundo afeto e sentimento de compaixão em nós? Claro. Nós confessamos Jesus, essas coisas estão no meio. E aí ele vai dizer, então se existe encorajamento, se existe comunhão, se existe amor, se existe tudo isso, completa a minha alegria. E como a gente completa essa alegria de Paulo? Ou seja, tem uma alegria que é incompleta. Você encontra bênçãos espirituais em Deus, você afirma que isso é verdade, mas isso precisa ser completo. E ele vai dizer, complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. E as pessoas mais felizes costumam ter uma característica em comum. Elas vivem para algo maior do que elas mesmas. Esse é o modo de pensar, viver para algo maior do que você mesmo, porque aí você enfrenta a dor, você enfrenta a frustração e você encontra a alegria, porque você não vive por essas coisas. Grande parte do sofrimento humano nasce quando dois tronos tentam ocupar o mesmo espaço. Eles tentam... Dois corpos não habitam o mesmo metro quadrado, a não ser que você esteja grávida, certo? Como que você vai ocupar o mesmo espaço? Você e Jesus. Se o seu trono do seu coração é você, não tem como ocupar o mesmo espaço. Jesus não está tendo espaço. Na sua casa, possivelmente você já passou por isso. Você e o seu marido querem coisas diferentes. Vocês não conseguem ocupar o mesmo espaço. Um vai precisar ceder. E a mesma coisa acontece com o sofrimento. Todo sofrimento, ele nasce desse trono que está tendo duas pessoas tentando ocupar o mesmo espaço. E a maior pessoa que tenta ocupar o nosso espaço é nós mesmos. E o primeiro ponto que eu quero falar com você é a alegria diminui quando tudo precisa ser sobre mim. Vamos repetir isso? A alegria diminui quando tudo precisa ser sobre mim. Versículo 3, Paulo vai dizer, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si. Ele está nos apontando dois venenos no nosso modo de pensar. O primeiro deles é a vaidade, a vanglória. O que é isso? É a necessidade de constante reconhecimento. As suas ações, ainda que não pensadas conscientemente, elas estão baseadas em o que os outros vão pensar de você. Então você faz coisas pensando, o que vão pensar de mim se eu fizer isso? O que ele vai pensar de mim se eu ceder?
O que ele vai pensar de mim se eu me humilhar? O que ele vai pensar de mim se eu ter essa atitude? E o segundo veneno é interesse pessoal, o egoísmo. É viver perguntando, o que eu ganho com isso? Sabe, nós estamos brigando, o que eu vou ganhar se eu baixar minha bola? O que eu vou ganhar se eu for a pessoa que abre mão da razão? O que eu não vou ganhar nada? Eu vou ser mais humilhado. Então eu vou continuar aqui, no meu interesse próprio. Não é de meu interesse que eu bato o pé e fique firme aqui. Ou você faz coisas altruístas, porque você tem um interesse próprio. Você ajuda essa pessoa porque, na verdade, essa pessoa vai criar uma conexão com outra pessoa, ou essa pessoa conhece teu chefe, conhece alguém, e aí vai que um dia que ele se lembra de mim, né? Então eu vou fazer isso. Então aqui para essa pessoa, para esse grupo de amigos, eu vou demonstrar que eu sou um homem honroso, que eu sou um homem de caráter, que eu sou alguém que cuida da minha esposa e dos meus filhos. Mas é interesse próprio. Não é alguém que cuida porque realmente viu, porque realmente está se doando. As suas ações, elas podem estar com esses dois venenos: vanglória e interesse pessoal. E essas perguntas, elas vão destruir os relacionamentos. Grande parte das nossas frustrações nascem quando nós não somos reconhecidos. Porque se você está preso na sua vaidade, na vanglória do reconhecimento, ou no seu interesse pessoal de conseguir alguma coisa com isso aqui, quando você não for reconhecido por determinada pessoa, você vai se entristecer. Na sua casa, quando você não é reconhecido pelo esforço que você faz em sair 6 horas da manhã num dia frio para trabalhar, você se sente frustrado. Talvez você não se sente reconhecido pelo seu marido, pelo quanto você se doa naquele lar. Ou no seu emprego, você trabalha, você é o primeiro a chegar, o último a sair, e ninguém te reconhece. E aí entra a maior frustração. Também quando nós não somos promovidos. Poxa, você está se esforçando, você está se doando, e parece que nada muda. Parece que ninguém te enxerga. Isso gera frustração. Quando nós não somos elogiados. Às vezes nós precisamos de uma afirmação, e isso é válido. Mas às vezes você a todo momento está buscando que alguém te elogie, que alguém te afirme. E quando ninguém te elogia, você se entristece. Você se frustra, você se cansa e você pensa, poxa, eu estou fazendo isso, ninguém está me vendo. Quando nós não somos lembrados. Foram sair e não te chamaram. Todo momento, às vezes você pensa, eu sou esquecido. Porque chamam fulano e esquecem de mim. No meu trabalho, eles promovem esse e se esquecem de mim. Na minha casa, eu sou o último filho que o pai se lembra. E isso vai gerando uma insatisfação, uma frustração, e vai chegando um peso e uma tristeza. E muitas dessas demandas, elas são válidas. E elas fazem parte de nós, seres humanos. Mas a grande questão do ego e do orgulho é que ele é insaciável. Quanto mais você entrega para Ele, mais Ele quer. Quanto mais você elogia, mais Ele quer ser elogiado. Quanto mais você reconhece, mais Ele quer ser reconhecido. E é válido nós reconhecermos, nós elogiarmos, isso é bíblico. Mas o nosso ego, ele quer ser preenchido. É como uma bexiga, que precisa ser cheia, e precisa ser cheia. E quando alguém não enche ela murcha, e ela vai murchando. E um ego saudável não é nem um balão cheio e nem um balão vazio, mas é um balão pleno no Senhor, porque orgulho é insaciável. Sabe, o dinheiro nunca vai ser suficiente para você. Se você tem hoje isso, você vai querer mais, e aí o teu padrão de vida sobe, e você precisa de mais para sustentar aquele padrão, e você quer mais, o reconhecimento é a mesma coisa. Se você foi reconhecido pelo seu chefe, agora você quer ser reconhecido pela cidade, e daí da cidade você quer que o Estado reconheça que você é um bom profissional, e não, agora eu quero ser famoso no Brasil, e do Brasil eu quero ser famoso no mundo. E aí você vai crescendo, não, mas fulano e fulano ainda não sabem o trabalho que eu faço. Eles ainda não me reconhecem. A mesma coisa é a aprovação. Eu tenho a aprovação do meu marido, mas agora eu preciso de aprovação do meu líder aqui da igreja. Não, mas eu preciso que o pastor olhe o que eu estou fazendo e me elogie e fale, uau, que cristão incrível que você é. E aí você vai crescendo e nunca está satisfeito. Paulo aos Filipenses, ele está nos ensinando o contentamento.
a como nós vivermos uma vida aqui nessa terra satisfeita. Porque só com o Senhor nós somos plenamente satisfeitos, porque quem vive para ser notado nunca encontra descanso. A sua vida é sempre perturbada. Você está sempre procurando algo a mais, algo a mais, algo a mais, porque você está vazio. Porque esse balão nunca enche. Então, todo conflito vai crescer quando o meu orgulho fala mais alto. Eu estou num conflito e o meu orgulho, ele não fala, ele grita. Ele vai dizer, eu não quero ser por baixo. Eu não quero abrir mão. A última palavra tem que ser minha. E aí, aquele conflito que já existia, ele aumenta de tamanho. E ele vai aumentar ainda mais quando a minha vontade se torna absoluta. Eu sou inflexível, não porque eu decidi assim e vai ser assim e ponto final. E esse conflito ele vai crescer. O meu direito se torna mais importante que o amor. Como assim você fala assim comigo? Poxa, é meu direito, eu sou um cliente nesse estabelecimento, eu estou pagando por esse serviço e isso aqui precisa ser feito assim. É direito meu. Mas esse direito se tornou mais importante que o amor. Uma pergunta simples. Quando você entra num ambiente e você pensa, quem pode me servir? Ou quem eu posso servir? Quando você entrou aqui nessa manhã, nessa igreja, você pensou, quem que vai me servir? Talvez, será que você pensou que o pessoal lá no estacionamento não estava te servindo da maneira correta? Talvez o pessoal da recepção, não me serviram da maneira correta. A book, o café, não, ele não olhou para mim direito. Ou você é a pessoa que chega e pensa, quem eu posso servir? Talvez aquele cara lá no estacionamento, ele não estava num bom dia. Poxa, está frio, ele está no gelado. Talvez aconteceu alguma coisa aqui. Eu posso servir essa pessoa. Porque o ego, ele transforma diferenças em guerras. Paulo, ele está nos exortando a ter o mesmo modo de pensar. E essa é a grande questão. Ter o mesmo modo de pensar não significa que todos nós vamos pensar iguais. Todos nós vamos ser igual, não. Quer dizer que vai haver humildade para aceitar essas diferenças. Em prol da unidade. Em prol do amor. Em prol de uma vida fraternal. A diferença que eu e você temos, ela vai sumir. Porque no modo de pensar, eu vou olhar para a unidade. Eu vou olhar para o amor. E eu vou olhar para uma harmonia. Paulo, ele está interessado nos pensamentos e nas ações que vão ser originadas desse modo de pensar. Então, não quer dizer que a gente vai pensar igual. Ele vai nos exortar a ter um modo de pensar. E modo de pensar tem um propósito e um objetivo. Talvez as palavras que você pensa na tua mente não sejam as mesmas, mas eu tomo essa escolha porque no meu modo de pensar eu estou olhando a unidade, eu estou olhando o amor, eu estou vivendo com base em um propósito maior e não em mim mesmo. Agora pense, como seria o seu casamento se vocês tivessem o mesmo modo de pensar? Como seria o seu trabalho se todos tivessem o mesmo modo de pensar? Não quer dizer que todo mundo é igual, que todo mundo concorda em 100%. Mas todos nós visamos o amor, visamos a unidade, visamos uma vida de harmonia. Como seria a sua casa, o seu hub e essa igreja se nós tivéssemos o mesmo modo de pensar? Isso me traz para o segundo ponto. A alegria cresce quando aprendo a olhar além de mim. Você pode repetir isso? A alegria cresce quando aprendo a olhar além de mim. Versículo 4, ele vai dizer, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Porque o nosso ego, ele pergunta, quem que está me vendo? Quem que está cuidando de mim? Quem que está pensando em mim? Mas o amor, ele vai perguntar, de quem que eu posso cuidar? Quem que eu posso prestar atenção agora? A quem eu vou olhar? Paulo, ele não está ensinando que a gente tem que ter baixa autoestima. Paulo não está ensinando que a gente tem que se pisar em si mesmo e falar, nossa, eu sou um lixo, eu sou um nada. Ele não está ensinando isso. Ele está falando, pense menos em si. Não é pensar menos de você mesmo. Não é para você pensar que você não consegue, que você não é bom, que ele é melhor que você. É para você pensar menos em você. E aqui, meu querido, o calo de todos nós aperta. É pensar menos em nós. Talvez você seja como um mar morto.
O Mar Morto, ele recebe água de rios, mas ele não tem um lugar para escoar essa água. Porque no caso, teoricamente, ele não é um mar, ele é tipo um lago. Então ele recebe água, mas ele nunca distribui e isso torna ele morto, torna ele sem vida. Muitos cristãos vivem assim. Você recebe uma palavra, você está sempre recebendo aqui na igreja, mas você nunca está servindo. Você nunca está investindo, compartilhando. Há quanto tempo você está aqui e você ainda não serve? Talvez você tenha olhado para esse lugar, para a igreja, para a fé, como algo de consumismo. Tudo é sobre você, a música tem que te agradar, a palavra tem que te agradar, a estrutura tem que te agradar. Meu irmão, você vai continuar sendo uma pessoa morta. Porque nós fomos criados para entregar. Recebemos e entregamos. A alegria, ela não cresce quando nós acumulamos, mas ela cresce quando nós transbordamos. Talvez na tua vida está faltando transbordar. Está faltando você transbordar o que você recebe do Senhor na sua casa, no seu trabalho, para as outras pessoas. Ah, mas aí eu vou sempre me colocar embaixo. Mas a humildade não é diminuir o seu valor. É parar de fazer de si mesmo o centro do universo. Eu estou te falando como uma pessoa, que eu não vou dizer que eu gosto de ser o centro do universo, mas eu tenho uma tendência muito grande a pensar em mim mesma, a pensar na minha dor, a pensar no que eu penso, no que você não validou de mim. Mas a humildade não é sobre eu diminuir o meu valor, é sobre eu não ser o centro, porque tem um objetivo maior, a unidade, o amor e uma vida harmoniosa. Pessoas felizes não vivem perguntando o que eu recebi, elas perguntam o que eu posso entregar. Mas aqui tem uma chave. Talvez você pense assim, não, mas eu só entrego, eu estou ficando vazio. Quando você recebe do Senhor, você faz Ele a sua fonte, você nunca está vazio. Porque ainda que as pessoas, elas não te alimentem, elas não te devolvam, Ele é a fonte. A palavra vai dizer, aquele que crê em mim, no seu interior fluirão rios. Eu vou fazer em você uma fonte a transbordar. Por isso você nunca vai estar vazio, você pode ser humilde, não tem problema. Ele vai ser o seu centro de fonte, e esse é o nosso terceiro ponto. Porque Jesus nos mostrou o caminho da verdadeira grandeza. Versículo 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo, pelo contrário, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante ao homem e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Paulo apresenta o maior exemplo da história, Jesus. Jesus tinha toda a autoridade. Jesus tinha toda a glória, Jesus tinha todo o poder, porque Ele já era Deus. João capítulo 1, no princípio Ele estava com Deus, e Ele era Deus, Ele já tinha tudo isso, mas Ele se entregou, Ele se esvaziou. E veja o contraste. O homem, ele cai do jardim, ele peca, porque ele quer ser como Deus. Então ele desobedece. Satanás, no céu, ainda um anjo Lúcifer, ele cai porque ele olha para Deus e ele quer ser como Deus. Então ele desobedece. Jesus já é Deus. Ele é Deus Filho. E ele que é Deus, ele não se apega ao fato dele ser Deus. Ele não pensa isso de maneira egoísta, ele não pensa nos seus privilégios, nos seus atributos, mas ele aceita com humildade obedecer. Enquanto nós, seres humanos, olhamos para Deus e queremos ser Deus, queremos ocupar o centro daquele trono e desobedecemos, Deus, Jesus Cristo, já é Deus e Ele escolhe obedecer. Por isso Ele é o nosso exemplo. Por isso nós precisamos pensar como Ele. Ele abre mão dos seus privilégios, Ele não se agarra ao seu direito. Porque Ele é Deus, o versículo diz, Ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que Ele devesse se apegar. Mas Ele abre mão disso. E isso tem que nos ofender. Isso tem que fazer você olhar para você mesmo e lembrar de todas as vezes que você quer se agarrar aos seus direitos.
de quem você é. Isso tem que te quebrar. Isso tem que me quebrar, isso tem que fazer eu olhar para a minha justiça própria, quando eu quero cobrar algo de alguém e me lembrar de Cristo, que é Deus, que tem o direito de receber as coisas, mas não se apega, mas obedece ao Pai. Jesus, ele também serviu, ele assume a forma de servo, esvaziou de si, assumindo essa posição. Nós, como seres humanos, nunca queremos nos rebaixar e lavar os pés de outra pessoa. Mas Jesus, que é Deus, faz isso. Querido, que Deus faz isso. Quem faz isso? O Deus do universo, Ele quer nos ensinar e nos mostrar no seu exemplo, que Ele se esvazia dele mesmo. Ele assume a forma de servo e Ele obedece. Jesus obedeceu, por que eu não vou obedecer? Jesus poderia mandar anjos pararem aquela crucificação, mas Ele obedece à ordem de Deus, Pai. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, vai nos trazer algo muito precioso. Havia uma alegria que lhe estava proposta. Jesus se humilhou, Jesus se esvaziou, Jesus fez tudo isso, obedeceu, porque tinha uma alegria que lhe estava proposta. Ele está nos ensinando que quando nós fazemos isso, tem uma alegria que lhe é proposta. E a alegria de Jesus era ter você, era nos reconciliar com o Pai. E a nossa alegria é nos reconciliar em relacionamentos, mas nos reconciliar com Deus também. Porque humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Essa alegria, ela é uma proposta para você hoje. É a proposta a algo maior, a algo melhor. Então Jesus obedece. E quem se humilha nas mãos de Deus, querido, nunca fica pequeno. Versículo 9 vai dizer que Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu nome acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que o nome de Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas é porque Ele se esvaziou, Ele se humilhou. E sabe, nós corremos uma tentação de tentar nos promover à nossa maneira. Porque o reino, ele funciona diferente do mundo. Você quer se autopromover, mas Jesus, ele vai nos ensinar que é o serviço o lugar da autopromoção. Você quer exigir os seus direitos, Jesus nos ensina que você entrega os seus direitos a Deus. E Ele resolve, porque Ele é um justo juiz. O mundo, ele quer que você seja o primeiro, eu preciso ser o primeiro de tudo. E Jesus nos ensina a ser servo e ser o último, se necessário. E essa é uma grande questão. A promoção de Jesus, Ele poderia ter feito de forma diferente. Lembra que Jesus, ele foi tentado por Satanás? E uma das últimas tentações era, se você se prostrar, se você se curvar, eu vou te dar todas as nações, tudo aqui que é teu. Já não era de Jesus? Jesus não iria conquistar aquilo pela cruz? Talvez a tua tentação hoje seja você cortar o caminho. Já conseguir essa autopromoção dando teu jeitinho. Quando Jesus, ele está nos ensinando, tem um processo, tem um caminho, eu me humilho. Eu não vou cair nessa tentação de Satanás, mas eu vou caminhar, e se esse meu caminhar tem uma cruz no meio, tem sofrimento, eu vou passar porque eu estou obedecendo à vontade do Pai, porque tem uma alegria que é proposta. Aquilo que tentamos conquistar pelo orgulho, Deus entrega através da humildade. 1 Pedro capítulo 5, 6 vai dizer, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Isso é uma escolha. Na minha vida, no meu ministério, na minha carreira, na minha família, eu me humilho debaixo da mão de Deus. Quer dizer que tem uma mão me protegendo, mas quer dizer que essa mesma mão vai me exaltar, vai me colocar onde Ele quer que eu esteja. E se Ele me coloca naquele lugar, Ele me sustenta. Se eu me coloco naquele lugar, meu filho, eu estou lascada, eu tenho que me sustentar, eu tenho que manter a minha posição. Mas se o Senhor, Ele me exalta naquele lugar, é porque Ele quer que eu esteja lá. Ele me dá o que é necessário e Ele me sustenta. O caminho para a grandeza no reino começa por baixo. Começa lavando os pés.
Antes de Deus te dar um microfone na mão, Ele te ensina a limpar um salão. Ele te ensina a cuidar de pessoas. Ele te ensina a fazer obras que as pessoas não veem. Porque é essas obras que Ele nos recompensa. Tudo que eu faço aqui que você está vendo, eu estou recebendo uma recompensa aqui. Mas quando você não enxerga a obra que eu faço, mas os olhos do Senhor veem, eu recebo uma recompensa eterna. Porque os olhos do Senhor, eles veem tudo. Então, por isso, a minha grandeza, ela começa por baixo. E a Bíblia, ela nos traz o exemplo de um homem que a história dele sempre mexe comigo, que é João Batista. João Batista, ele foi chamado para preparar o caminho de Jesus. Então, antes de Jesus vir, ele tinha que preparar o caminho. Informações básicas. Mas João Batista, ele era filho de sacerdote. O pai dele trabalhava num templo. E ele é chamado para pregar, ele é chamado para preparar um caminho, certo? Então, você concorda comigo que o melhor lugar para ele pregar não seria uma sinagoga, uma igreja, um templo? Ele já tinha uma plataforma porque ele era filho de alguém. Mas ele faz o oposto. Em vez de pregar em um templo, ele prega num deserto. E vamos combinar. Quem que é promovido num deserto? As pessoas tinham que sair da cidade para ir atrás dele, para ouvir ele pregar. Mas ele se rebaixou. Deus o exaltou. Deus leva as pessoas até aquele lugar. Então, pregando lá no deserto, ele começa a ter discípulos e pessoas começam a ouvir ele. Mas lembra, ele foi chamado para preparar o caminho de Jesus. Vai chegar um determinado momento que os seus discípulos o perguntam, as pessoas vão perguntar para ele: será que você não é o Messias? E ele vai ser rápido em responder: não, não sou eu. Mas ele está acumulando gente ao redor dele. Então chega a época em que Jesus aparece, em que Jesus tem o seu ministério revelado. E João Batista tem os seus discípulos, e os seus discípulos ficam preocupados e vão perguntar: e agora, João? Está aí o Messias, mas você está cheio de discípulos, você vai perder discípulos. E João, ele não se preocupa, mas ele responde: importa que ele cresça e eu diminua. Sabe por quê? Porque eu fui chamado para preparar o caminho dele. Eu não fui preparado, eu não fui chamado para ter a glória dele. Eu só fui chamado para preparar o caminho. Ele entende algo poderoso. A alegria não está em ser o centro, mas está em apontar para o Cristo. Quando Jesus aparece, Ele é o primeiro a dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele que vocês têm esperado, não sou eu. Vocês estão aqui me ouvindo, vocês estão aqui me vendo, mas eu vim só para preparar um caminho para aquele que é a fonte da alegria, aquele que vai nos reconciliar com Deus, que vai trocar a tristeza por alegria, que vai trocar as vestes de luto por um espírito de louvor. É para Ele. A alegria está em apontar para Ele. No seu relacionamento, é você apontar para Cristo. Ei, eu estou me humilhando, eu estou te lembrando, mas deixa eu te dizer, meu amor, lembre de Cristo. Seja humilde. A alegria está em você, no seu trabalho, apontar para Cristo em todas as áreas. Porque João, ele não perde a alegria quando deixa de ser o centro. Ele encontra alegria justamente nisso. Meu irmão, nós não fomos criados para reter glória, nós somos criados para entregá-la. Há uma simbologia no céu muito preciosa. Deus está assentado no seu alto sublime trono, e os anciões têm coroas, e eles tiram essas coroas e se prostram diante desse rei. Talvez hoje seja um dia de você tirar a tua coroa, abrir mão dos seus direitos e se prostrar diante do rei. Porque o texto nos mostra Jesus descendo do céu. Jesus saindo daquele lugar de prazer, daquele lugar pleno, e se tornando servo da sua criação. E depois ele vai para uma cruz, ele enfrenta um sofrimento. Mas não acaba ali, ele vence a morte e ele é exaltado. Por isso que ele é digno do nosso louvor eternamente. Por isso, cada vez que eu cantar, eu vou me lembrar que Ele se esvaziou e Ele é digno. Esse é o caminho da felicidade, do reino.
Porque o caminho da felicidade do mundo é orgulho, é autopromoção, eu preciso fazer o meu nome para que as pessoas me reconheçam. E o caminho da felicidade do reino é humildade, é serviço. E quando você recebe a glória, você exalta Cristo, você não fica com Ele. Porque a alegria floresce quando eu saio do trono e Cristo ocupa o seu lugar. Você pode se colocar de pé? Você pode pôr a mão no seu coração. E nós vamos dizer isso algumas vezes. A alegria floresce quando eu saio do trono e Cristo ocupa o seu lugar. A alegria floresce quando eu saio do trono e Cristo ocupa o seu lugar. Essa é a verdade, Jesus. Eu não sei como está a sua vida. Talvez você tenha tentado construir essa vida em torno dos sonhos, em torno da sua vontade, dos seus planos, mas há um convite para você parar de ser vazio, para você sair desse lugar. Que esse trono do teu coração, ele foi criado para que Deus ocupasse. Então, se esse é você, coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar para que você saia desse trono e Deus ocupe ele. Jesus, nós queremos nessa manhã nos esvaziar de nós mesmos e te dar o trono do nosso coração. Seja a minha fonte de alegria, Jesus. Seja a minha fonte de prazer. Nós queremos ter um coração igual ao teu. Nós queremos, Senhor, seguir o teu exemplo. Por isso, seja o Senhor do nosso coração, o Senhor da nossa vida. Seja o nosso Rei, Jesus. Amém. Queridos, talvez seja o seu dia de você estar aqui há algum tempo. Você já ama Jesus, você já entregou a sua vida a Ele, mas talvez você ainda luta com comparação, talvez você ainda busca reconhecimento, talvez você se ofende muito fácil, talvez você tenha uma necessidade de aprovação das pessoas, talvez você esteja vestido de uma vaidade espiritual. Eu quero te convidar agora a você olhar para Jesus e começar a entregar essas áreas do teu coração. O Senhor, Ele está nos chamando para um lugar de humildade, a seguir o exemplo de Cristo. E Jesus, nós olhamos para Ti e nós te vemos como um servo. Senhor, quem nós somos nós a nos apegar aos nossos direitos, a nos apegar ao nosso ego, a nos apegar ao nosso orgulho? Nós entregamos, Senhor, esse espaço que quer crescer e ser preenchido para Ti, para que o Seu reconhecimento da nossa vida nos baste, para que o Seu encorajamento, Senhor, nos baste, para que o Seu amor nos basta, porque o Senhor disse, o Senhor nos aprovou como filhos, e isso é bastante. Jesus, eu oro pelos meus irmãos que ainda se comparam com os outros. Eu peço, Senhor, abre os olhos deles para a identidade, para aquilo que o Senhor colocou na vida deles, para o design que o Senhor fez neles, para que eles olhem para Ti e vejam que o Senhor diz que eles são feitura das Suas mãos, e isso basta. Eu oro, Senhor, para aqueles que buscam aprovação, que a Tua aprovação, Senhor, seja o bastante para o coração deles. Senhor, para que o Teu reconhecimento seja suficiente para as nossas vidas, porque o Senhor é suficiente. E nós queremos seguir o Seu exemplo, Jesus, principalmente transbordando em relacionamentos. Por isso eu oro, Senhor, pelos casamentos que estão representados aqui, que haja o mesmo modo de pensar, que haja humildade, que haja serviço mútuo nas casas, nos lares, nos hubs, em cada ministério dessa igreja. Vem nos proteger, Espírito Santo, vem proteger a nossa unidade, vem proteger o nosso amor, vem nos lembrar que há um propósito maior, que é apontar
coração igual ao teu. Um coração que é disposto a obedecer. Um coração que tem prazer na sua lei. Um coração que tem prazer em ti. Um coração que medita na tua lei de dia e de noite. Um coração que quer te agradar. Um coração que quer te entregar a glória, Jesus. Porque esse foi o teu exemplo. Por isso nós queremos